Isso a gente já tá começando a fazer. Ah, que legal. Aqui. Só pra fincar depois mais fácil, né? Ah, é? Não tô É sabendo. agressivo, mas... Meu Deus. eu fui meio estúpido, mas desculpa, tá, pessoal? Olha só, agora dá pra olhar mesmo, né, Ben? Antes eu fiquei pensando nos dois primeiros que a gente fez o piloto, eu dizia, olha só. E as pessoas Só que só tava ouvindo. só, né? As Não pessoas só dava. ouvindo. Agora dá pra você olhar. Bem-vindo, bem-vinda, você que tá vendo aí o canal do The Table Podcast aí no YouTube, ou você que tá ouvindo nos streamings de áudio também. E é isso mesmo, o nome inclusive mudou. Agora não chama mais Gascast, chama The Table Podcast. Você vai poder acompanhar, além dos streamings de áudio que já tinha, agora também no YouTube, vai ter rede social do projeto, Instagram, Facebook. E a gente tá aqui hoje pra gravar o primeiro programa nesse novo formato. Um cara que eu conheci faz um ano, Beto. Um ano que a gente se conhece. Ano que nos conhecemos e já é um amigo. Temos tentado fazer alguns negócios juntos, né? E ele super topou. Tô super feliz de você estar aqui, Beto Santos, senhoras e senhores. Eu que agradeço o convite, Gus. Um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gus. Sei que vai ser o primeiro de muitos. Amém. E conta comigo. Acho que esses projetos onde a gente pode levar um pouco da nossa experiência, falar sobre um pouquinho do que a gente já viveu, acho que é muito legal, muito bacana. Obrigado pelo convite. Que legal. Obrigado. Não sei nem o que dizer. A hora que eu passei lá, você falou, não, vamos, claro. Eu falei, como assim, né? O Beto, ele vai explicar já, né? Detalhar aqui um pouquinho da carreira, da história dele. Mas o Beto hoje, vamos de trás pra frente, né? O Beto hoje é presidente da GoDaddy aqui no Brasil. É presidente? Country Manager? A gente chama de Country Manager, Country né? Manager. Mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É o inglês, né? Ah, é? Uma vez um amigo me brincou, Country Manager é o gerente do interior. Eu falei, não. A gente cuida do país mesmo, do né? país. E aí você cuida da operação. Toda a operação no Brasil aqui, da GoDaddy. Esse negócio do inglês e português é muito engraçado, que lá na empresa que eu trabalho também, né? É Business Developer Manager. É vendedor. É vendedor. Resumindo, eu preciso vender. Vendedor de alto nível. Mais ou menos. É. E enfim, cara, obrigado, eu já falei, mas repetindo. E a ideia aqui, pessoal, até pra vocês saberem, a ideia é que seja um bate-papo absolutamente informal, não tem roteiro, nada. A ideia é que a gente descubra muitas coisas aqui sobre a vida do Beto, juntos, inclusive. Legal. Eu já sei de algumas coisas, mas a gente vai conversar aqui de forma muito natural. Espero que seja bacana aí pra todo mundo que tá assistindo ou ouvindo. Legal. Bom, Beto, vamos lá. Hoje você é presidente da GoDaddy aqui no Brasil, mas eu queria, na verdade, saber como tudo começou. Exatamente. Legal. Essa questão sua com a tecnologia, até um pouquinho, na verdade, até dos seus pais, a sua mãe. Legal. Como que você cresceu? Como que você foi parar? Um spoiler aqui. O Beto já trabalhou na Apple, nos Estados Unidos. Ele teve reunião com o Steve Jobs. Simplesmente, a gente vai falar disso já. Essa é uma parte legal. Não, imagina, você é maluco, cara. Que demais. Como começou, Beto? A história toda? A história de tecnologia veio da época do meu pai. Meu pai tinha uma empresa que, na época, ainda era reserva de mercado no Brasil. Então, para quem é mais velho, no Brasil não podia ter máquina importada. Tinha uma reserva de mercado, você só podia ter máquina fabricada no Brasil. Computador. Computador. PCs, aqueles PCs gigantescos, Personal né? computers eram grandes, né? Então, no Brasil, tinham duas marcas, era Monidata e Microtech, que eram as máquinas que eram fabricadas aqui. E meu pai tinha uma das distribuições da Monidata, acho que era a maior operação que tinha no Brasil. E aí eu comecei a me envolver com tecnologia nessa época. Meu pai dava, na época era curso de DOS, curso de WordPerfect, Lotus, não tinha ainda Office da Microsoft. Então, meu pai dava os cursos e vendia os computadores. Eu não peguei essa época do MS-DOS, na verdade, acho que eu peguei o finalzinho dela. Uma coisa que, de alguma forma, hoje, como tá tudo muito rápido, que eu cheguei a pegar um pouquinho, é que eu cheguei a fazer curso de datilografia na Microlinks. O que também já é um pouco antigo, né? Antigo, já não né? faz sentido nenhum, antigo, né? O MS-DOS antes ainda. Era antes Seu ainda, pai... né? Meu pai era dos primórdios. Meu pai trabalhava... Antes dele ter a empresa dele, ele trabalhava na área de tecnologia de grandes empresas. Meu pai chegou a trabalhar na VASP, trabalhou na ICI, a empresa química que na época patrocinava o Piquet na Fórmula 1. E era a época de cartão perfurado. Ainda era uma época mais antiga. Aí depois, quando veio essa época de personal computer, meu pai montou essa operação e aí que eu comecei a me envolver com tecnologia. E aí, por causa desse lance de reserva de mercado, existia uma oportunidade de trazer máquinas não similares para o Brasil. Então, você não podia trazer HP, não podia trazer IBM,
personal, né? Tinha as máquinas grandes, não tinha concorrente, então a IBM já está no Brasil há muito tempo. Mas personal computer, que a gente chama, você era obrigado a comprar as máquinas nacionais. Mas uma máquina que não tinha similar era a Apple. A Apple era a única, né? Então tinha uma brecha na lei que você podia trazer a Apple para o Brasil. Então eu comecei nesse mundo de informática nesse início de Quando tecnologia. o seu pai tinha essa empresa... Meu pai tinha essa operação de distribuição. E aí é onde a gente começou a se envolver com a Apple também, né? Então, por ter essa brecha de poder trazer a Apple para o Brasil, a gente começou a mexer com a Apple também. Meu pai acabou vendendo a operação, mas continuou nessa operação de Apple específico. E aí é onde eu comecei a entender um pouquinho mais de Apple, de tecnologia e tal. E aí a Apple resolveu vir para o Brasil, começar a vender máquina no Brasil. Apple, pessoal, não é o que é hoje. Apple, há muito tempo atrás, era muito conhecida era outro modelo, não tinha essa parte de telefonia, de MP3, de iPods, de iPhones. Na época era só máquina. E os clientes, normalmente, clientes criativos. Então, eram agências de propaganda ou produtoras de TV, era sempre essa área mais criativa. E aí a Apple resolveu vir para o Brasil, né? Eu tinha morado um tempo fora, então nesse meio tempo aí, meu pai com operação, vendeu a operação, foi mexer com a Apple, eu fui morar fora, eu morei 1 ano na Inglaterra, uma das minhas paixões aí é viajar. Demais. Né? Então, e você ficou 1 ano na Inglaterra, você tava... Na verdade, passeio, trabalho, passeio? Na verdade, eu fui para estudar, né? Eu juntei minha grana aí, pessoal mesmo, era um sonho que eu tinha, estudar fora. Mas fui lá para fazer curso de inglês com business, né? Eu já falava inglês com business. Na verdade, é um curso de 1 mês e meio, 2 meses. E você tinha quantos anos? Tinha 25. Não, 21, desculpa. Caramba, 95, eu tinha 23. 23, foi em 95. E você tinha feito antes, você chegou a fazer facul? Fiz administração no Mackenzie aqui. Falava inglês desde pequeno por causa dos negócios do meu pai. E aí, voltando a esse ponto de paixão por viagem, né? Meu pai trabalhou muito tempo na VASP. Né? E meu pai tinha um trabalho legal. Ele tinha que, onde a VASP fosse inaugurar um voo, ele tinha que ir lá para ver a tecnologia do aeroporto, porque o avião tem que conversar com o aeroporto, né? Caraca. Então, esse era o trabalho do meu pai, era bem legal. E meu pai acabou viajando... Um trabalho simplesinho, né? Um negócio... E meu pai acabou assim. viajando muito, Sim. né? Então, na minha infância, a recordação é sempre meu pai voltando de viagem e tal, e trazendo os brinquedinhos, coisas que não tinham no Brasil. E eu sempre pensei assim, pô, vou querer viajar igual meu pai, né? Ou mais que meu pai, né? A competição era viajar mais que meu pai, né? E meu pai faleceu um pouco tempo atrás, mas quando ele faleceu, acho que ele tinha viajado 23 países e hoje eu conheço 36. 36 então, países? Eu passei meu pai. E você começou a viajar com 23 ou você já... Eu já tinha viajado um pouquinho antes por causa dos negócios do meu pai. A gente ia muito para os Estados Unidos, muito aqui na América do Sul também. Para quem mexe com tecnologia, Paraguai é um bom país também, né? Então, ia muito para os Estados Unidos, ia muito para o Paraguai, já tinha viajado por aqui. Mas eu comecei a viajar mesmo a partir da saída para a Europa, para a Inglaterra. Você foi estudar um mês? Eu fui estudar na Inglaterra business. E de lá acabei indo mochilar a Europa inteira. Só naquela viagem eu já fiz 20 países. Caramba. Já dei um upgrade e cheguei perto do meu pai lá. Demais. E aí, então, uma das paixões é viagem. Do lado do pessoal, adoro viajar. E hoje eu faço... Meus filhos também curtem viajar. Então, é uma parte que eu gosto muito. Mas aí, quando eu voltei, a Apple estava montando essa operação no Brasil. E aí eles começaram a ver que, pô, eles vendiam máquina aqui no Brasil, mas a Apple na época era tudo diferente. Então, você tinha um computador Apple, você precisava ter um cabo de impressora Apple, tinha que ter uma impressora que funcionasse Apple. Se quisesse ter um joguinho pro seu filho jogar, tinha que ter um joguinho pra Apple. E a Apple começou a ver, cara, eu vendo a máquina, mas não consigo vender o resto, porque não tem o resto. Sim. Então, para dar certo, a operação teria que vender a máquina Apple, mas teria que ter alguém vendendo as outras coisas também. Então, montou-se uma empresa aqui no Brasil que chamava, na época, MacZone. MacZone. Zona de Mac, zona de Apple, né? E não tinha ainda essa parte de internet tão forte, era um catálogo era uma revista. Caramba, você mandava a revista. Nossa. Você mandava a revista na casa das pessoas, lá, 40 páginas de coisas que funcionavam com a Apple, né? Então, toda a máquina Apple vendida ia uma revista dentro, e aí você, criando um banco de dados, ia mandando a revista para as pessoas. Ainda hoje, na verdade, eu não sei se na verdade é um mito. Até pouco tempo eu usava a Apple, eu acabei mudando, mas dizem que a Apple é ainda um pouco fechada em si, ainda tem coisas, por exemplo, você pega um Excel para Apple hoje, um Excel para Windows, ainda é diferente. A Apple tem menos features do que tem num Excel de Windows, por exemplo. Então, ainda tem diferenças, né? Por exemplo, para quem gosta de arquitetura, AutoCAD, Autodesk não funciona em Apple, ainda tem algumas coisas. Mas naquela época era
1000 vezes pior. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Tipo, hoje uma impressora, qualquer um liga uma impressora no Apple. Então, a Apple me contratou para essa operação do catálogo. Então, meu primeiro emprego, sem ser com meu pai, meu primeiro emprego formal mesmo, foi nessa operação da Apple. E aí, essa operação na verdade, era um distribuidor que trazia tudo que funcionava para a Apple. Desde coisas profissionais, que era o mercado profissional, então softwares conhecidos hoje como Adobe Photoshop. Na época existia uma empresa chamada Macromedia, que fazia o Flash, para quem está no começo de internet. Flash era uma ferramenta bem bacana. Então, foi comprada pela Adobe. A Adobe acabou comprando a Macromedia. E aí essas empresas começaram a crescer, porque você vendia a máquina Apple, o cara começou a comprar muito Photoshop, muito produto da Macromedia. Na época tinha um produto chamado Freehand, que era muito legal. E aí, em um momento, a Adobe resolveu vir para o Brasil, a Macromedia resolveu vir para o Brasil. E é onde começa realmente a minha carreira internacional. Foi a Macromedia querendo vir para o Brasil, ela procurou dentro da operação quem entendia dos produtos e me convidou, eu e mais uma pessoa que trabalhava comigo, para a gente montar a operação da Macromedia no Brasil, que hoje faz parte da Adobe. Né? Então, nessa época, eu tinha 26 anos e foi meu primeiro emprego já internacional. Caramba. Né? Foi muito legal. Quantos anos? Eu tinha 26. 26. Caramba. 26. Só uma coisa, a questão da Apple, da vinda da Apple pro Brasil, distribuição, isso, por enquanto, é a empresa do seu pai. Não era do meu pai, mas era uma operação de distribuição brasileira. Aí ele já tinha vendido a dele. Atuava lá. Eu atuava lá, mas é uma empresa local ainda aqui. Tá. Aqui ainda você não trabalhou na Apple. Não tem nada a ver. Nada a ver. Era só uma operação da Apple no Brasil. E aí fui pra Macromedia, aí sim, trabalhando pra Macromedia mesmo. Primeiro, segundo funcionário da Macromedia aqui no Brasil. E qual que é uma dúvida? Como que é, tipo, montar uma operação? Não tem. Aí chega os gringos lá, tô aqui alguns centenas de milhares ou milhões de dólares e que a essa altura... Aqui na época não tava assim... Mas eu vou falar, Gus, esse é o... Acho que esse é meu grande... Você me perguntar hoje onde é a minha grande fortaleza, é essa. Como você traz uma empresa gringa pro Brasil? Como você convence um gringo a investir no Brasil? Ele não tem nada. Não tem nada. Sim, o cara sabe que tem um produto bom, um serviço... Ele quer vender aqui, mas ele acha que é só chegar e vender. Não é. Desde o básico, CNPJ, sim. Impostos... Equipe, tudo, então... Mas como que é? Tipo, assim, chega, é o CEO lá, ou o conselho, não sei. Fala, alguém lá... A gente quer ir lá, quem que vai ser o cara? É isso daí. Como é que eles se descobriram por conta da distribuição Por causa da distribuição. Normalmente você procura alguém que já conhece o produto, tem algum relacionamento com o produto, e aí eles vão pensar, vamos estruturar uma operação aí no Brasil. E eles devem conversar com muita gente, né? Pra falar, não, vai ser o Beto, vai ser o João. E o legal, assim, quando você é escolhido, você fala assim, legal, você é country manager. Então você acha que é legal, né? Mas você é country manager, você vai fazer tudo. Uma bucha. Eu brinco assim, que meu cargo de country manager, eu sou o cara que vende, o cara que faz pré-venda, o cara que faz suporte, faz marketing, faz evento, faz imprensa... Faz tudo, né? Então, no começo, você tem que fazer tudo. Depois, lógico que a empresa vai crescendo e você acaba criando as áreas. Mas você tem que ser alguém que entende de tudo isso para trazer uma empresa de fora para cá. E isso é onde eu acabei me especializando. Sensacional. Né? Então, eu trabalhei na Macromedia, e aí foi muito legal. Um outro sonho meu de pequeno, desde criança, era... Tinha uma música do Lulu Santos, que era Garota, eu vou pra Califórnia, vou ter a vida sobre as ondas. Eu sempre falo assim, cara, eu quero ir pra Califórnia, eu quero morar na... Meu sonho é morar na Califórnia. Um outro sonho, né? E eu falo... Pessoal, eu vou falar muito de Deus aqui, porque eu sou cristão e eu acabo falando muito de Deus também. Eu falo como Deus é bom e como Ele ouve os nossos sonhos, né? Primeiro, esse de viagem, eu passei meu pai nas viagens, e outro, esse sonho da Califórnia. Eu vou falar que eu nunca morei na Califórnia. Mas um dia eu tava com meus filhos contando meu passaporte, já foi 75 vezes pra Califórnia. 75 vezes? Então, se somar que cada vez que eu fui... Você morou lá, cada vez que eu fui, fiquei uma semana. Deixa eu te avisar, acho que você morou lá bastante tempo. Porque todas as empresas que eu trabalhei são Vale do Silício, né? Então, eu vou pra Califórnia desde essa época, desde que eu tenho 26 anos, acho que uma vez por trimestre, eu devo ir pra Califórnia, no mínimo, né? Então, Pode perguntar a idade? Vou fazer 50 hoje? Esse ano. 50? 50. Esse ano eu faço 50, cara. E você aí? Tentando me manter saudável, mas esse ano eu faço 50. Cara. Total, caraca. Desde os 26 correndo, principalmente 26, trazendo empresas americanas. Eu sempre trabalhei para empresas americanas e sempre do Vale do Silício. Então, a primeira operação foi trazer a Macromedia, foi muito legal. Aí, no momento, a Macromedia acabou sendo vendida para a Adobe. Aí eu saí e fui para a Symantec, uma empresa de segurança também, Norton, Symantec. Mesma ideia, trazer... Que é do pendrive. Tem Não, Norton e Symantec, que faz antivírus. Tá. Symantec, antivírus e tal. Trabalhei na Symantec.
também nessa área de... Trazendo eles pra cá, não tinha operação. a Symantec já existia, mas não tinha, eles tinham uma outra marca que chamava Norton, que era para vender para pessoa física. Na época que é mais conhecido, eu lembro. Acho que eu já Norton é tive mais conhecido. Symantec é mais corporativo e Norton mais pessoa física. Mas era antivírus os dois. Era antivírus, só que Symantec é antivírus corporativo e Norton antivírus, né? Então, na época ainda era caixinha também, né? Então tinha essa operação. Da Symantec eu fui para Epson, e aí é onde eu aprendi um pouco de varejo. Eu nunca tinha vivido muito essa área de varejo. E a Epson, área de impressoras, tintas, projetores. Acabei indo para essa área e fui ter realmente relacionamento com varejo no Brasil. Então, uma coisa a mais que eu aprendi. Aí depois eu fui para a Apple. Aí a Apple mesmo, era sonho de criança, outro sonho de criança, Total, né? Vou trabalhar na Apple. E aí da Apple, a Epson, ela tinha operação aqui já. A Epson já tinha operação em escritório aqui, porque a gente aí fabricava impressora. Então, ali é onde aprendi a lidar com varejo, né? Mas aí lá você trabalhava com vendas ou você leva operação? Não, aí era vendas. Ali era vendas mesmo. Que era uma empresa grande, era vendas, né? Macromedia e Symantec, que era mais operação gerencial mesmo. Aí na Epson foi vendas mesmo. E aí a Apple me chamou... Isso no Brasil, né? Epson Brasil. Por enquanto, só Brasil. Tava operando o Brasil. E aí a Apple me chamou. Aí aquela outra parte de sonho realizado, né? Fui pra Apple e uma experiência. E aí você foi trabalhar na Apple dos Estados Unidos ou você trabalhava aqui e viajava muito pra lá? Trabalhava aqui e viajava muito pra lá, ainda Operação Brasil. Na época a Apple tava começando a lançar iPod. Acho que na época era iPod ainda, não tinha iPhone. Era só iPod, então tava começando a dar uns pitacos nessa parte de varejo. Quantos anos faz isso aí? Uns 20 anos já, não? Foi não, em 2000 e... 2000? 2003, por aí. 17, 18 anos. 2003. De iPod, lançamento de iPod. Era de iPod nessa época. Mas eu fui chamado para a área profissional. Tá. A Apple ainda era forte muito na área de agências e produtoras de TV, então eu cuidava... Vender os Macs bacanas, os Macs de produção e tal. É para isso que eu fui chamado. E aí cuidava da operação do Brasil, né? Cuidava da operação do Brasil. E a experiência é muito legal de poder viver Apple, ir pra Apple, tenho foto na Apple. Aí parte legal mesmo de mais um sonho realizado. Você tem fotos... Depois você manda. Depois eu mando. É legal, pode botar, dá, né? Depois eu mando. É legal botar, né? E aí tive reunião, operação da Apple no Brasil, e a Apple por essas transições de saindo desse mundo profissional, começando a um pouquinho tatear varejo, mas era muito forte o mundo corporativo, de agências, de produtoras, e era isso que eu fazia, né? Então... B2B. Isso é um B2B tanto aqui quanto no mundo. No mundo. A Apple era assim, a Apple era uma empresa ainda... Antes do iPhone. Antes do iPhone, ela ainda... Tinha o iPod ainda começando forte no varejo, né? Então, na época, acho que a Apple lançou um iPod com YouTube, que acabou ficando famoso e tal, mas estava começando essa parte de iTunes e iPod. E o profissional ainda era o grande negócio da Apple, né? E aí foi quando eu fui para a Apple, né? Aí fui ter essa operação na Apple, tava lá e acabava indo para a Apple, ver os lançamentos, visitar a empresa. Era uma experiência bem legal. Que demais. E você tinha muito contato com o Steve Jobs? Isso que ano que é isso aí? Então, 2003, mais 2003. ou menos. O Jobs, faz quanto tempo que o Jobs faleceu? Faz uns 10 anos, talvez? 10, acho que um pouco menos de 10. E aí você foi pra trabalhar... Aí fui trabalhava e a gente acabava indo... com ele? Com ele, assim... a Apple já era muito grande, a Apple já era só que grande, não como a gente conhecia. A Apple já era grande, mas América Latina, Brasil, eram operações importantes. Então, era tipo líder do Brasil, né? Então, era um cargo importante na Apple, né? Então, não é assim que a gente tinha contato direto, mas uma reunião por ano, né? Pô, como que tá o negócio, isso acabava rolando, né? Então, como que é ter uma reunião com o Steve Jobs? Quer chutar, Henrique? Não. Não, uma experiência bacana, né? Um cara super inteligente, um cara que vai te dar diretriz do mercado, é um cara que preserva muito marca, né? O cuidado dele com a marca é excepcional, o cara vive a marca, né? Caraca. E diretriz da empresa. Então, realmente, ele era muito cuidadoso com tudo, né? Então, estava começando essa parte de varejo no Brasil, vai se abrir não tinha o nome Apple Store ainda, né? Só tinha Apple Store nos Estados Unidos, não tinha Apple Store fora dos Estados Unidos. Então, muita preocupação com marca. Eles já tinham Apple Store Tava começando no varejo? No varejo lá, para vender os por conta do iTunes. iTunes e iPod. E aí é legal, aí passagens, né? A Apple todo ano fazia um evento de lançamento que chama Macworld.
Geralmente em outubro. Mesmo no B2B, Mesmo antes no só B2B. vendendo para corporativo, Ele também já sempre tinha. Sempre tinha. A Apple sempre trouxe fãs, né? Aham. A Apple não tem usuários, né? Tem fãs. São fãs. Né? E mesmo São no fãs. B2B... Mesmo, todo mundo que é criativo sempre amou Apple, sempre gostou de Apple. Então, a Apple sempre tem esse evento lá. E aí eu fui nesse evento no ano do lançamento do iPhone. Caramba. Então, Esse foi o seu primeiro evento que você Eu já tinha ido em participou? outro, mas foi o segundo. Ah, tá. Né? E aí, no lançamento do iPhone, era um protótipo ainda, né? Mas foi a primeira vez que o iPhone foi mostrado no público. Foi muito legal. Muito bacana, assim, a experiência muito legal de ver o iPhone. Eu já vi esse vídeo, não acredito que ele tava lá. Um dos primeiros a ver, né? O iPhone funcionando, Caraca. né? Sei lá quantas pessoas E o tinham Steve nesse Jobs evento. de preto. Sempre, né? Você sabe, tem um negócio que é pra Sim. economizar... Ele sempre usava preto? Cara, era só realmente, tipo, quando ele aparecia em público, uma assessoria de imprensa, alguma coisa assim? Não, Ou no dia a dia ele sempre vestia a mesma cara. roupa? Eu vou falar assim, cara, vocês podem ver que eu tô de Tá preto de também, preto. né? Você não tem que pensar, cara. Acorda de manhã, que roupa você vai pôr? Se todas são pretas, você não tem que pensar. Qual é a combinação? Menos energia, né? Gasta a sua cabeça com outra coisa. Eu sou a favor, Ele fazia por isso? Ele faz pra Caramba. Gasta menos tempo pensando no que você vai vestir. Eu li a biografia dele, aquela grossona, sabe? Acho que é Walter Isaacson, o autor. Acho que é a principal, talvez. E, tipo, é muito grande, assim. E eu li, sei lá, acho que em uma semana. Porque eu fui lendo. Até hoje em dia, tem um dos termos lá que... Acho que foi na época que você comentou que a questão do parafuso, né? Que a pessoa vê um, sei lá, um ele é muito MacBook perfeccionista, lindo, né? fala, cara, mas dá um baita de um trabalho. E ele dizia que... Como é que era no livro? Que a simplicidade é a máxima sofisticação. Então, que é algo simples, algo clean, sem parafusos, Pouco batom. por exemplo. O iPhone é a mesma coisa. Ele não queria nenhum... Pensa que os telefones antes do iPhone... Qual era, na época, o máximo de um telefone? É um BlackBerry. Né? Que hoje não existe mais, né? Eu tive um BlackBerry, cara. Que As é o ceguinhas pequeniníssimas. Então, o que é o BlackBerry? É um monte de era... botão. Mas é isso que todo mundo queria. Sim. Todo mundo tinha BlackBerry. O que ele queria? Como o iPhone... desde o primeiro iPhone nunca existiu tecla nenhuma, né? Então ele sempre vai nessa parte de simplicidade, é isso, não tem nada, é um produto simples, né? Então foi um evento muito legal, cara. Eu fui lá, vi o iPhone funcionando antes dele ser lançado, né? E as reuniões com o Jobs? Então, você comentou de uma reunião por ano ali, mais ou menos. Era reunião mais para saber o que estava acontecendo. Sim. Basicamente assim, você tinha, não é que não... Reuniões rápidas, de 10, 15 minutos, mas mais para... Ou você tinha alguma dúvida, você podia perguntar o que você quisesse, né? Ou ele saber realmente o que está acontecendo no país. Lógico que ele sabia, né? Sim. Mas ouvir de você o que ele achava. E 10, 15 minutos que era o perfil dele mesmo. Perfil de reunião. Sempre tinha reuniões rápidas e objetivas. E aí, essa específica foi muito engraçada, cara. Porque eu fui num evento, pensa que eu cuidava da área profissional. Era um evento da Apple de lançamento e só se falou do iPhone, né? E aí... o público, como que foi? Porque o público que tava lá era... Ninguém sabia. Não, ninguém sabia que ia ser lançado um iPhone. Então, era um lançamento de um novo produto. A Apple nunca fala o que vai ser lançado. Até hoje os eventos você fica na expectativa. Caramba. Então, na época, ninguém sabia o que ia ser lançado. O pessoal que comprava lá os Macintoshes para as empresas estavam lá. E aí chegou quem curtia um iPod também estava lá. Mas ninguém sabia que ia ser lançado um telefone, né? Então, a gente chegou lá e assim, foi um evento animal. Mas eu tava com os meus clientes. Meus clientes são ou distribuidores, empresas que revendiam Apple no Brasil, ou uma agência, uma produtora. E no final, todo mundo super entusiasmado com o que viram, mas pro business deles não teve nada. Né? Não tinha uma máquina nova que foi lançada. O que eu vou fazer com esse celular? Ou um novo software de produção de vídeo, nada foi lançado ali. E aí, na minha reunião do dia seguinte com o Steve, eu perguntei, cara, legal... Mas o que ir pro lado profissional, né? Cara, e eu vou falar, uma das coisas que eu admiro muito no Steve é o cara tem foco. Eu acho que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo, é você ter foco. Saber para onde você vai. Uhum. E naquele dia ele respondeu, cara, a partir de agora a Apple é uma empresa de varejo. Né? Nós vamos focar em varejo. O lado profissional vai continuar sendo alimentado, vai ser alimentado, mas não com o foco que a gente tinha. A partir de agora a gente vai focar em varejo. Caramba. Então, e os seus clientes? Ele é muito direto ao ponto, né? Sim. Cara, você tem que contornar, né? Vamos continuar. Se vira. Vende iPhone pros caras. Vamos continuar sendo clientes, né? Mas a gente vê que... E vou falar, cara, foi a grande revolução da Apple. Foi essa. A hora que ela partiu pro iTunes, partiu pro iPhone, deu uma pessoa física, né? Todo mundo... Física. Porque aí você vê um efeito que você não imagina. Acredito que ele imaginou, mas eu nunca ia imaginar. Pensa que o uso de Apple máquina profissional... era muito restrito a agências de produtoras.
A partir do momento que vira um produto de varejo, você tem um diretor de um banco usando iPhone. O cara vai pensar, pô, eu uso iPhone, eu compro um iPad, é legal? Pô, vou querer uma máquina Apple também. Só que o cara é um diretor de banco. Um banco nunca ia pensar em comprar um Mac. Hoje, qualquer lugar você vê Mac. Então você vê, a hora que ele tomou uma decisão de virar uma empresa de varejo... Isso puxou... a venda corporativa. Porque hoje, antes era restrito venda corporativa para a área criativa. Então, um banco até poderia ter um Apple, mas era na área de marketing do banco. Hoje não. Quantos executivos hoje não usam Apple? Sim. Então, ele teve uma sacada espetacular. Caraca. Né? Então, assim, é um cara de se admirar mesmo. Sim. E o lado dele um pouco sombrio. Até no livro que eu li, na verdade, não tinha detalhes ali, mas, de modo geral, as pessoas até dizem que ele não era muito do... Assim, eu não sei se ele era objetivo demais ou ele era grosso, ele não tava nem aí pras pessoas. Eu não acho que ele não está, sei lá, nem aí. Eu vou falar assim, minha experiência assim, pessoal é que ele era muito direto ao ponto. É um cara com foco, com orientação, direto ao ponto. Mas, sim, comentários que a gente ouvia no escritório. Aí, assim, eu nunca trabalhei no escritório lá, eu trabalhava aqui. Você ia nas viagens. Mas o que você ouve lá, o cara é sozinho, né? Você via ele caminhando sozinho pela Apple. Eu nunca fui a fundo nesse ponto, mas você vê que ele era muito sozinho. Era diferente, como era no filme, retratado, né? Sim, cara era ali mas mesmo. Em reunião, direto ao ponto, cara. Não tem... Vamos chegar aqui 10 minutos antes, perguntar como foi o jogo ontem. Não tem, cara. Qual é a pauta? E vou falar, cara, acho que isso acho que é bom, pro business é bom. Sim. Né? Acho que essa é a diferença de nós, brasileiros, que eu também acho legal. Nós somos seres de relacionamento, né? Eu não acho ruim, eu acho legal chegar 10 minutos antes de uma reunião, não tomar o tempo da reunião, Sim. mas chegar uns 10 minutos antes e perguntar como tá a sua família. Sim. Né, igual hoje, né? O Beto chegou aqui de repente, a gente não esperava. Meu Deus, ele chegou 10 minutos antes e agora? Mas é legal, eu gosto, porque nós somos pessoas de relacionamento. Sim. O americano já não, a reunião começa às 8, é às 8 para falar de business. Então, tudo bem, vamos chegar 10 minutos antes e vamos falar da vida um pouco. Que é legal saber o que está acontecendo, né? Sim. Mas eu acho que o período de pandemia hoje fez isso um pouco mais flexível, né? As pessoas se preocupam um pouco mais com as outras. Mesmo você tem muito, eu não tenho muito contato lá. A empresa que eu trabalho até tem essa sede lá, mas é uma empresa bem menor. E, na verdade, o meu CEO é brasileiro. Ele mora lá há 20 anos. Eu vou falar, então, Gus, é muito diferente, né? Eu Como acho na pandemia, você tá, eles ficaram mais humanos? Acho que sim, real, assim? Então ficaram. Tem essa preocupação com as pessoas, com os funcionários. Então, acho que isso ajudou muito. Acho que são duas coisas que eu vi nesse momento de pandemia que ajudaram muito. O americano nunca soube o que é desvalorização cambial. Pensa que eles vivem em dólar. Sim. Então, para eles, cara, se o dólar tá alto ou tá baixo, e nada muda a vida de ninguém. Né? Latinoamérica sempre sofreu com desvalorização cambial. Brasil, na Argentina, no México, sempre sofreram. Então, para nós é muito difícil, quando você me perguntou como é explicar um business para um gringo, é difícil você explicar que tem câmbio, né? Que você vai ter que vender o teu produto aqui em reais, e só que ele vem em dólar e é mais caro. Por causa da pandemia, e você vê uma desvalorização global de moedas, as empresas americanas começaram a ter que entender o que acontece com a moeda, não só na América Latina, mas na Europa, na Índia, na China. Então, teve essa preocupação, que é uma coisa que não existia antes. Entender que tem realidades e que câmbio afeta o negócio. Essa é uma das coisas que mudou muito. E a outra é essa parte de ser um pouco mais humano, né? Como que você tá, Como que você tá? Você tá bem? Você tá bem trabalhando de casa? Né? Nós trabalhar de casa é novo para todo mundo, né? Então, você tá bem trabalhando de casa? Então, isso acho que mudou um pouco. Entendi. E mudando de assunto totalmente, voltando à questão dos países que você já visitou. 30 e poucos? 30 aí? 36. 36. Não dá pra gente falar dos 36 países aqui, né? Acho que a gente ficaria horas falando, mas independente de profissional, etc., qual foi os top 3, assim, da lista que você visitou e coisas que você achou legal no lugar? O que eu acho, Gus? Eu acho que depende do que você curte, aí tem o top 3 daquilo que você curte, né? Então, por exemplo, eu adoro história. Né? Eu sempre achei que se eu não fosse viver nesse mundo de tecnologia e corporativo, eu ia ser professor de história, e eu acho que eu ia ser um professor legal de história, porque eu gosto de história. Sim. Então, na parte de história, vou falar para você, top 3. Egito é incrível. Né? Eu fui para o Egito, e para quem acha que o Egito é só as pirâmides, está totalmente enganado. Não é? Para mim era. Não, cara. Você vai lá que o Egito é incrível, cara. Eu fui para o Egito,
Peguei um trem, eu não queria ver as... Não, Você foi sozinho ou sozinho, com família? tudo isso sozinho. Não, época, tudo lá sozinho, atrás. sozinho. O Egito eu fui sozinho mesmo. Nas outras ainda tinha algum amigo comigo, mas o Egito eu fui sozinho. E como que você pegou? Eu vou pro Egito. Pela Pra vontade ver de história. se é só pirâmide mesmo ou não. E aí o que eu fiz? Eu fui pro Egito e aí, como eu não queria ver as pirâmides de cara, eu cheguei no Cairo, não fui ver as pirâmides, peguei um trem, fui até a divisa com o Sudão, que é o país mais próximo descendo do Egito na África. E aí do Sudão eu comecei a subir de volta pro Cairo. Cara, tem cada templo, cada coisa incrível. Você vai sempre beirando o Nilo, né? Um passeio pelo Nilo. Pra quem já tá mais afortunado na carreira, você faz um cruzeiro no Nilo. Eu não tinha dinheiro na época, eu tava mochilando, então eu fui de trem. E, cara, é incrível, cara. Você vê templos. Luxor é uma cidade maravilhosa. Luxor. Assuana é outro lugar maravilhoso. São lugares incríveis. Pra quem gosta de história, é maravilhoso. E aí eu encerrei com as pirâmides, é super Demais. lindo. E a alimentação lá? É muito diferente? Muito, cara. Vou falar, quando eu fui, pensa que eu fui nessa viagem, 95, 96. E eu vou te contar, o meu cardápio era água lacrada, porque você não podia beber qualquer água lá. Porque... Ah, é? Por quê? Porque a água não era água tratada, você podia ter alguns arranjos. É muito diferente, né? E comia mas bolacha. isso na época até hoje lá é meio assim. Acho que ainda é assim, acho que ainda é. Acho que já evoluiu um pouquinho, mas acho que ainda é. Mas pelo menos assim, acho que o Cairo não. Mas talvez indo mais pro sul, difícil. E bolacha, cara. Você comia água e bolacha? Bolacha lacrada, que você abria bolacha. Tipo água e sal, assim? Bolacha. Você não sabe o que você vai comer, né? Porque o problema é assim, você tá sozinho, um moleque sem dinheiro, não dá pra você arriscar. Acho que você tá numa viagem de alto... passar mal aqui, ferrou, né? Você tá numa viagem mais... Você já tá mais planejado na vida, com mais recursos. Você tem seguro-saúde. Na época eu não tinha nada, eu não podia me dar o luxo de ficar doente. Bolacha, cara. O máximo que eu fiz é aquele lá que todo mundo fala que o McDonald's é o lugar mais seguro do mundo. Salva, né? Salva. Cheguei no Cairo, cara, cadê o McDonald's? Aí eu fui procurar um McDonald's. Fazia alimentações um pouco mais robustas no Mac. É o que eu fazia. Caramba, que demais. Então, na área de história, pra quem gosta de história, Egito, Grécia. Grécia é muito legal, além de ter muita beleza natural. Eu tenho uma vontade de ir em Santorini. Você já foi pra Santorini? Fui pra Aí você já foi com a Ângela? Não, tudo sozinho, cara. Com a Ângela fui pra alguns outros lugares. Porque Santorini dizem que é uma mais parada meio romântica e tal. Mas eu tava lá e falei, vou. Eu tenho muita vontade, mas, enfim, fui dia eu vou conseguir realizar esse sonho. Atenas é legal na parte histórica, aí tem as ilhas Santorini, Mykonos, que são muito legais. E outro lugar que é fácil de ir aqui perto é Machu Picchu, cara. Machu Picchu é lindo, cara. Eu acho maravilhoso. Caraca, que demais. Quando você foi pra lá? Foi nesse mesmo rolê aí ou foi em algum outro momento? rolê? Outro momento. Caramba. Machu Picchu é muito legal. Machu Picchu eu fiz a trilha Inca, que é muito legal. Você tem 2 jeitos de chegar em Machu Picchu. Você pode ir direto, que é uma experiência bacana. Hoje em dia, acho que tem até hotel. Quando eu fui não tinha, né? Mas tem até um hotel que você pode se hospedar no pé de Machu Picchu. Quando eu fui não existia. Então você podia ir de trem até a cidade. O trem chegava às 11 e saía às 6. Então você chegava às 11 da manhã de trem, conhecia Machu Picchu até o pôr do sol, até às 6 e voltava para Cusco. Por outro lado, quem faz a trilha Inca não tem horário. Que é o que você fez? Que é o que eu fiz. Então, eu peguei o trem até um pedaço do caminho e fui subindo a trilha. E a coisa mais legal que eu fiz, cara, eu cheguei em Machu Picchu antes do nascer do sol. Fui andando, então, quando o sol nasce... Qual é a história de Machu Picchu? É que a névoa é tão grande que ninguém achava a cidade por causa da névoa. Por isso que ela demorou muito tempo para ser descoberta, porque a névoa era alta lá. E a experiência que eu tive, acho que foi um dos poucos lugares que eu chorei quando eu cheguei. Eu fui de noite, esperando o sol nascer. Cara, eu esperando, 3 da manhã, 4 da manhã, o sol nasceu, a gente não via nada, só a névoa. E tinha um cara que tava com a gente que conhecia, mas falando, espera. Cara, de repente a névoa sai toda e você vê a cidade, é maravilhoso, cara. Caraca. E o que era mais legal, isso era às 7 da manhã. O trem só chegava às 11. Das 7 da manhã às 11, só tinha eu e os caras que estavam comigo acampando. Caramba. Então a gente ficou em 10... Os caras você conheceu lá, você tava sozinho. Conheci lá. Tava eu e um amigo lá. Cara, então a gente tava em 10 pessoas, sozinho, em Machu Picchu. Brisando na vista até às 11 da manhã, cara. Caraca. Então, pra quem gosta de história, esses são lugares muito bacanas. Caramba, que demais. Pra quem gosta de beleza natural, que é outra coisa que eu gosto, adoro fazer caminhada, trekking, tudo. Então, Noruega e Nova Zelândia, cara. São 2 opostos, mas são tão lindos, cara. Na mesma foto você vê neve, montanha, penhasco e mar. Na mesma foto, cara. Então, assim, beleza natural, Nova Zelândia e Noruega eu acho demais, cara. E na Nova Zelândia, específico, para quem gosta de esporte de aventura, é uma cidade que chama Queenstown, que assim, é uma ruazinha, cara, que você fica lá,
Você vai andando e tem assim, aqui você se inscreve para fazer salto de paraquedas. Aqui você se inscreve para fazer passeio de lancha radical. Aqui você se inscreve para fazer descida de bote nas corredeiras. Então, você vai fazer tipo um passaporte da aventura. Aqui você faz bungee jump. E na Nova Zelândia você foi sozinho também? Fui sozinho também. E aí, em Queenstown, é o lugar que tem o primeiro bungee jump do mundo. Caramba. A pessoa era um índio que ele saltou, o índio local, né? Saltou da ponte, caiu na água. Então eu saltei na mesma ponte que ele de bungee jump. Caraca, que demais. Então, pra quem gosta de esporte... Era altão? Tem de todos os tamanhos lá. Tem um a minha referência de bungee jump é o do Play Center que tinha na Marginal. Tem um de 30, coisa, tem um de 30 metros e tem 100 e tantos, cara. É muito legal, né? Então, você foi no de 100 e tantos? Fui em todos lá. Nossa. Então, pra quem gosta de esporte de aventura, é muito legal lá. Viagens com a Ângela que você me perguntou, cara. Aí acho que as... A Ângela é a esposa do Beto. Ângela é minha esposa, pessoal. Ângela é minha esposa. Como você conheceu a Ângela, Beto? Nessa operação da Apple, a primeira lá da MacZone, ela que me contratou. É sério? Ela trabalhava no financeiro da empresa que estava fazendo o headhunting. Caraca. Em terceirização. Foi ali que eu... Que demais. Eu não sabia disso, não. Isso na MacZone... Na MacZone, é MacZone. Na época... Mas você não estava ainda na Apple. Não, na época era uma empresa... A Apple contratou essa empresa, que é onde a Ângela estava. Sabe, de terceirização de mão de obra, tudo? Pra recrutar... A empresa até chamava outsourcing, que era outsourcing. E aí, na época que eles estavam buscando alguém pra cuidar da parte do B2B. Da Macromedia ainda? Da Macromedia, bem no comecinho ainda, cara. Da primeira vez que eu fui Então ela foi, assim, trabalhando no financeiro da empresa de headhunting. É, isso aí. Que contratou pra Macromedia. Pra MacZone, pro catálogo ainda. Ah, tá. Pra operação do catálogo. Caramba, e você conheceu a Ângela lá? Conheci lá, cara. Mas aí você já foi amor à primeira vista, assim? Como foi? Foi engraçado. Pra começar, assim, ela recebeu o meu currículo, né? No meu currículo, pensa assim, pessoal, só tinha trabalhado com meu pai e viajado, mais nada, né? Trabalhei com meu pai, juntei meu dinheiro e fui viajar. Quando eu voltei, a Apple... Meu pai me comentou, a Apple quer alguém pra essa posição, manda o currículo, né? Que assim, só porque eu trabalhei com meu pai já tava lá, né? Sim. Manda o currículo pra eles, né? Falei, cara, o que eu vou escrever no currículo, cara? E aí, o que eu fiz, cara? E aí, acho que Deus é bom e vai iluminando a gente, né? Sim. Eu botei a minha experiência com meu pai, escrevi que eu conhecia a Apple, porque na época não era todo mundo que conhecia computador Apple, né? Eu conhecia a Apple, mexia com a Apple, e aí listei todos os países que eu viajei. Caramba, você colocou no currículo. Só escrevi isso no currículo. Trabalhando com máquina Apple, de distribuição, e conheço esses países. Você citou, conheço os países abaixo. Botei lá. Histórias, alguma coisa assim? Não, botei uma historinha só de viagens, escolhi países. E aí, na minha entrevista, eles falaram assim, legal que você conhece a Apple, mas a gente vai te contratar pela tua experiência, porque pensa, pessoal, na época, não existia euro ainda. Eu fazia câmbio todo dia. Se eu quisesse ir hoje da Alemanha para a República Tcheca, eu tinha que ir em primeiro lugar, eu tinha que tirar visto. Eu tinha que ir no consulado da República Tcheca em Berlim para tirar um visto, para ir no dia seguinte para a República Tcheca. Caramba. Chegando na República Tcheca, eu tinha que trocar meus dinheiros. Hoje é euro, mas na época não era. Você tinha que fazer câmbio para um dia, câmbio para 2 dias. Você não podia errar. Se você errasse, trocasse muito dinheiro, eu perdia dinheiro. Então, toda essa... Imagina a logística disso. Isso foi dos 23 aos 24 anos? 23 para 25. 23 para 25. Então, imagina toda essa logística. E aí, a pessoa que estava me impressionando falou, cara, você teve a experiência que você teve de se virar, pensamento rápido, fazer cálculo financeiro, câmbio, tem que sobreviver com X dinheiros por dia. E aí que você entrou na MacZone? Aí eu mandei o currículo pra eles por causa disso. E a Ângela trabalhava lá. E aí a Ângela olhou o currículo e falou, quem que é esse cara que vai ganhar o mesmo que eu e nunca trabalhou na vida, só viajou? Caraca. Pergunta pra ela depois você entrevista ela. Sim. Caraca, que legal. Ela quis me conhecer. Falou, pô, o cara só viajou, vai ganhar o mesmo. Mas a princípio com interesses profissionais. Interesses profissionais, só queria saber. Aí você chegou lá, nessa época você já usava, que o Beto, ele tinha o cabelo, você mostrou uma foto até, né? Você tinha cabelão, né? Cabelão, nessa época você tinha cabelão ainda? Caraca, e você foi lá na entrevista... Não, a Ângela, quando chegou lá, ela que conta, depois ela conta melhor, mas pelo que eu entendi, ela não tinha me visto na entrevista, ela já me viu depois de contratada, ela me viu de costas, perguntou pra mim, quem é essa mulher? Ela falou, não é mulher, é meu chefe. Era eu. Caramba! Aí que eu virei de frente, aí era... Porque esse cara todo mundo sentado, né? Por que eu perguntei, na verdade, hoje em dia, tipo, tanto faz. Até você mesmo, né? Você gosta muito de tatuagem. A Ângela até perguntou se eu tinha seu gosto. Ou foi você que me perguntou hoje? Eu não lembro, Eu falei, cara, eu não gosto. Eu acho que se eu tiver, eu acho que aí eu não vou querer quitar. Aí eu vou ficar com angústia, meu Deus. Como é que tira? Hoje até dá, né? Até dá, mas eu gosto, cara. E aí, enfim, você gosta muito de tatu e você gostava desde sempre? Desde cara. mais você já gostava. Minha primeira tatuagem foi quando eu fiz 18 anos, fiz uma tatuagem. Caraca. Cara. E você é do rock and roll também, né? Musicalmente falando. E a tatuagem, falando, cara, naquela época era só eu e os presidiários, cara. Então, por isso que eu perguntei. Bom, você já tinha tatu. E você tinha um cabelão.
E aí você foi contratado por um... Hoje é normal, mas eu imagino isso na época. Mas pensa que na época, acho que Foi meio a que Apple... uma- Mas a Apple tinha esse lado criativo, Já design. tinha, já. Na época já tinha, né? Isso foi legal, por isso que eu fui pra esse lado. Caramba. E aí Na- você entrou na MacZone e Aí, conheceu a então, Angela conheci lá. a Angela lá. Aí depois a gente começou a namorar. Então, desde... Eu viajei em 95, conheci a Angela em 96 e a gente tá Caramba, e junto você tinha até hoje. quantos anos? Isso aí exatamente 25 96, já? ou- né? Foi em Quantos no- anos você tinha? Eu tinha 25. 25. 96, 25. E aí conheceu ela, começou a namorar? Então, casou e até tal. hoje já. 3 E depois viajaram já muito. Aí viajamos, então falando E de viagem, o rolê né? de casal? De rolê de casal. A Itália é muito legal. Fica a cara. dica aí, pessoal. Anota Pessoal, aí. Pra... Itália muito bacana. E aí todos os lugares, cara. Qualquer lugar que você for na Itália, pra quem gosta de comer, gosta de beber um Nossa. vinho, a Itália é demais. Faz uma dieta faz uma antes dieta pra ir lá antes e e já pra vai. pisar na... E a França também, né? Vai pra Paris e passear em Paris também muito gostoso. São viagens muito gostosas. Eu gosto de esquiar, é uma coisa que eu gosto. Então, ir pra estação de esqui, por exemplo, eu fui pras crianças, fui pro Ushuaia. 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 É a última Ushuaia. cidade habitável antes da Antártida. É bem na Argentina. Caraca. Eu tenho uma placa lá que você vê, a Antártida está a 5.000 quilômetros. Aqui é o último ponto habitável. Você foi com as crianças Aí já fui com as crianças já. As Fomos crianças. esquiar. A criança que você tá falando é o filho dele É, o filho dele tem 18 já. anos. viu? Mas na época eu As era criança, né? Então, e o que é legal quando você incentiva seus filhos com a viagem? Na época, o Luca devia ter uns 8 anos e as meninas 6, ou talvez Luca 9 e as meninas 7. Uhum. E a gente foi pro Ushuaia. E a gente não queria ir para uma estação de esqui onde você vai e esquia. Não era esse o nosso objetivo. A gente queria ir para um lugar que eles fossem esquiar, mas que a gente tivesse também um convívio. E o Ushuaia hoje já é mais famoso, mas na época não era. Imagina que o Luca tá com 18. Então foi há 12 anos atrás, né? 10, 12 anos atrás. Então não era tão conhecido. Então a gente fez o esqui, mas a gente também fez outras coisas. Tipo, é a cidade mais austral do continente. É a última cidade habitada. Ela foi constituída para ser um presídio das piores pessoas da Caramba. Argentina, porque era longe, Sim. então lá ia ser um presídio. Então lá tem um presídio. Então tem uma história, né? É uma Uhum. base militar. Tem animais marinhos, mas não é pinguim, é o primo do pinguim. As crianças até explicam melhor que eu. Então a gente fez o esqui, mas fez tudo isso. Foi muito legal a viagem. E a gente incentivando eles a entender, tal, e eles curtindo pra caramba. Um mês depois, a escola liga pra gente, ó, a gente queria agradecer. Seus filhos deram uma aula sobre o Ushuaia aqui na escola. Imagina Sério? duas meninas de 7 anos Caraca. e o Luca de 9 explicando pros outros amigos na escola o que é o Ushuaia, o que tem Não, lá. eu não tinha ideia. O que se também, faz, assim. e eles explicando. Então você Que vê que demais. eles também já têm Eles esse pegaram gosto. gosto, né? Tanto que a gente pergunta, né? Sempre perguntou. A gente pegou muito essa época de festa em buffet, né? Uhum. Esse que eu tenho 3 filhos, né? Então, e festa em buffet não Nossa, é baratinho, sim. né? E eu tenho gêmeas, então são 2 no mesmo e a gente sempre pergunta pra eles, vocês preferem festa ou viagem? Cara, a gente nunca fez festa. Sério? Sempre Sempre viagem. viagem. Eles querem viajar. Sempre querem. Então eles também pegaram esse gosto de viagem. Caramba. Então, acho que tem esse lado de viajar com as crianças. Então, aí tem essa parte dos Estados Unidos. Aí as crianças curtem muito, né? Disney. Uhum. Eles gostam muito. E eu gosto... Aquela parte de história, né? Eu gosto de lugares que tem museu. Tipo, eu morei em Londres, né? Então, pra mim, Londres... Você morou em Londres morei. um tempo? Aí é difícil Que pra legal. mim. É Quanto difícil... tempo? Morei 2 meses lá. 2 meses. Aluguei um basement, um porão, e morava num porão lá. Caramba, não Eu- foi a trabalho. Não foi trabalho, nessa parte de estudo. Então, pra mim, é difícil falar. Uma das cidades que eu mais moraria fácil de novo lá. Caramba, que da hora. Gosto muito. Então, mas adoro viajar, cara. Aí eu já fui pra Bali, fui pra Tailândia. Pra Tailândia. Fui pra Nossa. Tailândia, fui pra Eu Bangkok. tava brincando com uma amiga minha ontem. Beijos, que ela tava falando de home office, ela trabalha no Rio, ela trabalha no Grupo Trigo, sabe? De Espoleta, É. etc. E aí tá home office, ela acabou, tipo, mudando, voltou pra São Paulo, morar com os pais, esse período e tal. E aí ela tava falando, se o Grupo Trigo for ficar home office, ela tá pensando, ou voltar pro Rio ou pra algum outro lugar. Aí eu sugeri pra você, se quiser ir pra Tailândia, a gente pode ser vizinho na Tailândia. Vou falar que é muito, muito lindo, cara. Eu fui pra Bali, Bali é maravilhoso. Caramba. E Bangkok é o mais conhecido? Bangkok é mais conhecido, né? A capital, né? Uhum. Mas E demais, você ficou quanto tempo lá? Acho que 2 semanas. 2 semanas? Eu tive sorte também no trabalho. Na época que eu estava na Macromedia, eu era gerenciado, era muito engraçado. Normalmente, para quem está em multinacional, você tem Américas, Europa e Ásia, né? Mas o meu chefe resolveu gerenciar o negócio de hemisfério. Então, eu era hemisfério sul. Eu era Austrália, África e América Latina. Então, eu tinha reuniões na Austrália. Então, era chato, né? Eu horrível. aproveitava e tirava uma semana de férias em cada, Que da hora. em cada reunião. Ô, Beto, e voltando
para questões profissionais. Como que surgiu, no começo eu até comentei, né, que você hoje é o Country Manager da GoDaddy. Alguém não conhece? Acho que todo mundo conhece GoDaddy, né, gente? Você vai comprar um site hoje, um domínio, o registrar um domínio é GoDaddy. GoDaddy é a maior empresa de domínios do mundo. É a maior empresa do mundo? A maior empresa do mundo. Caramba. De domínios. Né? Quem que é a outra, na verdade? Eu nem sei, pra ser sincero. Tem o... Cara, aqui no Brasil, acho que tem empresas nacionais... O Registro BR acaba vendendo, né? Domínio, então, né? porque o que acontece? Qual que é o Registro BR? É uma parada do Estado? É um negócio... Ele é semi-estado, né? E aí, se você quer comprar um Registro domínio só... .br, ou .net.br, ou .org.br. E aí tem a opção também, só que vocês também, na GoDaddy, vocês já absorveram tudo, né? Tudo, a gente vende tudo. E aí, o GoDaddy a gente é a maior empresa de naming do mundo. São 20 milhões de domínios. Naming, 20 milhões de clientes. 20 milhões de clientes. Tem cliente que deve ter mais de um domínio. Eu sou cliente. Você é cliente. Até eu vi, você comentou que teve, você fez, não sei, eu não vi a data, não lembro, mas você gravou com o pessoal da Sambatec? Gustavo Caetano, isso. Ele comentou em alguma, eu peguei só uns trechos ali, rapidinhos, e ele comentou que ele é cliente, né? Até nos projetos pessoais dele, a Sama deve ser... Tem alguém que não que tá na internet, é que todo mundo acaba sendo, Todo mundo acaba sendo, de alguma forma, acaba sendo, né? A GoDaddy hoje ela é uma empresa, assim, ela é conhecida por domínio, mas a nossa missão, e acho que é um dos motivos por que eu fui para a GoDaddy, né? Acho que a missão dela como empresa é apoiar o empreendedorismo, né? A gente vê que a forma de fazer negócios está mudando, até mesmo no futuro, como você for buscar emprego, vai ser diferente do que é hoje, né? Uhum. Você vai ter que se vender, Sim. né? Provavelmente você vai ser por uma videoconferência. E provavelmente você vai ser uma empresa se vendendo para outra empresa, né? O Brasil tem esse lado ainda de carteira assinada, mas isso está mudando muito, né? Vai ser natural você prestar serviço para 4 empresas diferentes, 5. Então você tem que se vender, né? E se vender, normalmente, é quando você se mostra hoje, é digital. Na internet. Né? Então você tem que ter o teu perfil. Se busca lá no Google, não existe. Não existe, né? Então, acho que a GoDaddy, ela apoia o empreendedorismo, seja o individual que está começando na carreira, seja aquela pessoa que sempre teve um sonho, não, eu faço bolo e eu vou viver de fazer bolo, e aí faz o bolo e monta a sua lojinha, depois monta seu site, vai vender. Tem aqueles que são, por circunstância, perdeu o emprego, principalmente nessa época de pandemia, tem que se reinventar, e a GoDaddy está ali para apoiar com as ferramentas, com todas, não só domínio, a gente faz tudo. Domínio, e-mail profissional, criação de site. Você pode entrar no site da GoDaddy e fazer um site gratuito. A GoDaddy tem isso, inclusive? Tem também, criador de tipo site, WordPress. Vendo WordPress também, parceria também. Que demais. Então, eu tenho toda a solução. Aí tem ferramentas de marketing digital, de e-mail marketing. Então, conforme você vai crescendo, eu tenho ferramentas para você ir crescendo. Mas desde o básico, a presença básica. É um site, é um domínio, um e-mail, um site básico. Você tá lá. Então, essa é a missão da empresa, é o que me E você tá lá há quanto tempo? 2 anos agora. 2 anos. Não tá na Legal, operação começou aqui. começo de 2018. Começo de 2019. Fim de 2018, começo de 2019. Caramba. E como que você chegou lá? Cheguei lá, cara... Da Apple, aliás, vamos fazer uma ponte aqui. A gente comentou da Apple, que o Steve Jobs lá lançou o iPhone, e você ia, minha área, o que eu faço, como é que eu vou falar com os clientes? E aí, o que aconteceu? Você ficou depois do lançamento do iPhone, você ficou muito tempo ainda? Fiquei um tempo ainda, mas aí a Apple já estava nessa operação, o corporativo não existia mais, eu estava no corporativo, acabei saindo, fui para a SanDisk, era outra empresa que estava querendo, eu vim para o Brasil também, não tinha nada aqui no Brasil, começar do zero, e é uma experiência muito legal, que eles vieram... SanDisk faz cartão de memória de câmera, faz pendrive. Então esse é o pendrive. É um que é pretinho e vermelhinho? Eu acho que eu já tive. Então, pendrive, cartão de memória, eles estavam começando a vir para o Brasil, precisava estruturar, é a mesma coisa, né? Como você estrutura uma operação. Aí é uma operação maior, a gente chegou a montar a fábrica aqui, então uma operação bem grande mesmo. Dali eu fui para a Adobe que tinha comprado a Macromedia, eu fui para a Adobe de novo, aí foi a minha primeira operação América Latina. Ah, que legal. Fui cuidar de América Latina, é muito legal, do México para baixo, eu cuidei de toda a operação da Adobe. Para quem é a Adobe, que faz o Photoshop, CorelDRAW, qual mais? Tem outro? Photoshop, Acrobat. Que abre o PDFzinho. Abre o PDF. Então, assim, a Adobe, na área criativa, ela é super forte, né? E você cuidava dessa parte? Dessa parte, América Latina inteira, onde eu comecei a ter experiência na América Latina. Legal. E aí, fiquei um tempo na Adobe, e aí depois empreendi. Você mexe no Photoshop? Uma questão bem aleatória, assim. Depois empreendi também, comecei a abrir alguns negócios, investi em algumas startups também. Hoje eu tenho alguns outros negócios. E aí a GoDaddy me achou no LinkedIn, cara. Sério? Eu falava, cara, pessoal, ferramentas digitais são importantes. Fica pessoal. a dica.
O LinkedIn. cara. Você acredita? Área profissional. Eu também, eu tive 2 trabalhos que me acharam pelo LinkedIn também, assim, desde que eu comecei a trabalhar. Eu falo pro Luca, o Luca tá com 18 anos começando o negócio. Acho que tem as redes que você tá na parte de diversão, pra você vender, Instagram, Face, o que for. Mas do lado de business profissional, LinkedIn... Tem que estar posicionado ali, né? E aí Nossa, eles te acharam lá. acharam E você tava onde mesmo antes? Eu tava saindo da Adobe. Não, tava saindo da Adobe. Tava saindo da Adobe, tava empreendendo também, montando os negócios, aí vim pra GoDaddy. Caramba, esses negócios assim, o que é exatamente? De tudo, cara. Desde Ateliê Clara Azevedo. É mesmo, Ateliê Clara Azevedo. Obrigado, Ateliê Clara Azevedo. Obrigado. Na área de tecnologia, a gente criou um produto de segurança digital. Então, pela experiência que eu tive de Symantec, de antivírus, como que você faz segurança digital dentro do varejo. Então, você está no varejo, você compra um celular, você compra um computador. Como que eu te ofereço um serviço de segurança com aquilo que você está comprando? White label com o varejo. E esses negócios, tanto continuam existindo. Continuam existindo e, na verdade, você é investidor. Investidor. Tá. Entendi. E na GoDaddy, full time agora. Agora full time. Ali só investidor. Entendi, mas aí você ficou um tempo olhando para esses negócios. Um ano olhando para entender formatar os negócios. Depois da Adobe. Entendi. Um ano formatando os negócios e agora full time na GoDaddy, porque os negócios vão andando, né? Entendi. Legal. E o Ateliê Clara Azevedo, como surgiu? Na verdade, você conheceu Deixa eu contextualizar aqui, pessoal. O Ateliê Clara Azevedo é uma cafeteria e um café de amigos comuns nossos. Inclusive, nos conhecemos por conta desses amigos. E o Beto, inclusive, hoje ele é sócio, né? Junto com a Ângela, a esposa, lá na loja de Alphaville. E por isso que a gente... se conheceu. O Felipe e a Fê, vocês se conheceram... Na igreja. Então, Clara Azevedo é a mãe do Felipe e da Fê. A gente conheceu eles lá, história super bonita. Eles vendiam bolo no pote. Cara, as sobremesas são incríveis, né, cara? A gente se apaixonou pelas sobremesas. E aí o Felipe montou e a Fê montaram o primeiro ateliê aqui em São Paulo. Ainda era pequenininho. A loja nem existe mais. E a gente se conheceu na loja pequenininha, eu acho. A gente se conheceu na pequena já, né? Acho que foi. E aí se apaixonamos, ele já frequentava a Alphaville e falou, cara, a gente precisa de um lugar, não tem lugar que vende doce igual de vocês. As sobremesas são incríveis. A dona Clara faz com tudo amor e hoje a Fernanda também. Sim. Né? Eles são incríveis e preparam tudo muito manual, com muito carinho, né, cara? Nossa. Cara, eu vou falar, quando a gente pensou realmente em investir, a gente experimentou todas as sobremesas que a gente... em qualquer lugar experimentar uma sobremesa, a gente nunca viu nenhuma igual a deles. Inclusive tem aí, né? Cadê o Henrique? O Henrique tá aí? Pega um... eu acabei trazendo, de manhã já comeu, né? Mas se o Beto não comer, eu como. E aí a gente começou, a gente viu, aí vamos investir na marca, vamos investir nos pontos, e é muito legal. Estamos nesse processo agora. Que da hora, em breve cara. Que venham mais, né? Legal. A hora quando o Felipe comentou comigo, eu acho que a gente se conheceu no ateliê pequeno, mas aí depois a gente acabou agendando uma reunião para tentar olhar os números que, né, a gente... Aí. Onde não estava muito... Aliás, ainda está sendo estruturado, né? A gente tá caminhando para um ambiente um pouco mais ideal, mas aí o Felipe, acho que nesse meio do campo, a primeira vez que a gente foi, tipo assim, fazer uma reunião, né? Um pouco mais normal. Aí o Felipe comentou comigo, falou, caraca, ele já trabalhou com Steve Jobs, cara. Eu falei, mano, como assim? E o cara, não, é detalhe, né? Como é que o cara está aqui na sala e aí vem gravar o The Table Podcast com... É um prazer, Gus, é uma alegria, é essa cara. Doideira, cara? Acho que sensacional. O que eu acho, Gus, a gente é feito das experiências que a gente tem, né? Então, as pessoas que a gente conhece na vida sempre vão edificar a gente de alguma forma, né? Então, conhecer você leva a gente a ter outros conhecimentos, outras conversas, como investir, como planejar. O Felipe e a Fernanda, com o carinho que eles têm um negócio como esse. Steve Jobs, foco. Pra onde vamos, não mude o caminho. Assim, dadas as devidas proporções, né? É mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Né? A gente foi na mesma conversa, cara. Mas é muito legal você ter essas experiências, essas pessoas que vão te guiar no seu caminho, né? E hoje na GoDaddy é a mesma coisa, cara. A gente poder fazer a diferença na vida do empreendedor, na vida das pessoas, eu acho muito importante, cara. Caramba, que sensacional. E uma outra coisa, falando de domínios, que eu tive, eu tive mais, mas eu tenho alguns domínios comprados que eu deixo lá só pra ver, né, se dá alguma coisa. E a gente, antes de começar a gravar, tava falando, você comentou que existe um mercado aí, tipo, é quase uma bolsa de valores. Vou falar que nem eu conhecia. Caramba, antes de entrar na GoDaddy, eu conheci quando entrou. É um mercado pra quem
tem sangue frio igual Bolsa de Valores, é um negócio de domínios, cara. Caraca. Tem uma... No ano que eu entrei, em 2018, 2019, a gente teve uma venda de um domínio de $30 milhões. 30 milhões de dólares. Pensa que um domínio custa R$100 por ano. Só pra vocês terem referência, o pessoal. pessoal comprou um domínio e alguém hoje, grande quis comprar. Um domínio hoje custa R$100 por ano aqui no Brasil. Foi vendido voice.com para uma empresa de telefonia e voz por 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. Uma outra história que tem também... Isso é recente? 2018. 2018. Foi a maior venda até hoje. Se bem que assim, 30 milhões de dólares. Se tá 1 para 1, se tá 5 para meio que importa. tanto faz, né? Caramba, mas 2018. 2018. E um outro que ficou famoso é a venda do Tesla, né? Tesla.com. Quando o Elon Musk montou a empresa, o domínio dele era teslamotors.com. Uhum. A empresa cresceu. Ele foi buscar o tesla.com. Eu sei da história porque a GoDaddy é que intermediou essa venda também. Né? Caramba, que legal. Tesla.com Isso também é recente, né? Porque faz uns 4 anos, eu acho. Essa questão de marca é muito importante, né? De ter o domínio e a GoDaddy ajuda nisso. Como funciona, assim, o setup, vamos dizer, do preço? Tipo, sei lá. Assim, a empresa é muito grande, fatura... Você faz uma pesquisa lá, quanto fatura... Hoje é uma bolsa de valores, né? Tem... Por exemplo, a GoDaddy oferece um serviço que ela valoriza o teu domínio, né? Então, se você tiver um domínio... vocês ajudam nesse processo. Eu te ajudo nesse processo. Quanto que pode pagar, quanto é que vale você jogar o preço para começar a negociar. Exato, você entra lá, você cria uma carteira, chama Domain Broker, broker de domínio, né? Você coloca todos os domínios que você tem, a GoDaddy valoriza para você quanto Caramba! vale. Nossa, a GoDaddy faz isso? A GoDaddy faz isso também, é um serviço. Caramba! É um business muito legal. Aquilo que eu falei, pessoal, tem uma ideia, registra a ideia, pessoal. Registra a ideia, ou... Lógico, aquelas dicas que a gente dá, assim, mas pro lado do bem, não pro lado do mal, né? Pô, você tá vendo um negócio que tá frutificando, se o cara não tem domínio, se aproxima da pessoa. Cara, vamos ter um domínio, vamos cuidar. Porque hoje, eu falo, domínio é sua presença. Igual você tem seu endereço, o nome da sua empresa, CNPJ, você tem que ter seu domínio. Sim. Né? O seu domínio vai garantir também você vai fortalecer e blindar a sua marca, né? Sim. Imagina, por exemplo, eu brinco com esse negócio de um restaurante, uma pastelaria, mas imagina... Você abre uma pastelaria, você começa a ter sucesso, você quer expandir seu negócio, alguém viu que você tá com sucesso, comprou o domínio antes de você. O que você faz? Sim. Você tinha que ter pensado isso na hora que você registrou o seu nome. Registrou o CNPJ, na mesma hora já registrou o domínio. Registra, né? Porque se sua empresa... E a gente sempre espera que a nossa empresa vai prosperar. Sim. Se sua empresa vai prosperar, cara, você tem que guardar. Né? Protege a sua marca. Uhum. E não só isso, né? Por exemplo, mas eu não vou ter um site. Mas o domínio não serve só para você ter um site. Serve para você ter um e-mail mais profissional. Que também é muito importante, É importante, né? cara. Por exemplo, pensa assim, eu tô lá fazendo bolo. Né? Faço bolos e conheci alguém, vou chutar... Eu trabalhava na Adobe, você me conheceu, eu tô na Adobe. Pô, eu na Adobe oferecer um bolo toda semana para os funcionários. Me manda uma proposta para eu vender seus bolos aqui na Adobe. Aí você me manda um e-mail, bolos@hotmail. Cara, eu vou achar que sua empresa não é séria. Não sou profissional, não é né? Profissional. Por isso que a gente chama de e-mail profissional. Para você ter um e-mail profissional, você tem que ter um domínio. Outra coisa, tá bom, eu não vou ter um domínio. Não, mas você tem Instagram, você tem Facebook, compra um domínio e direciona a sua página para o Facebook e para o Instagram. Pelo menos tem essa presença ali, né? Você usa o Google? Todo dia, muito, né? Se você procurar no Google e não achar, o que você falou, a gente tava com isso aqui, você não existe. Não existe. Então, se você... não, mas eu tenho um perfil no Instagram. Tudo bem, cara, você vai aparecer na página 2. Eu brinco que você quer matar alguém, esconder o corpo e joga na página 2 do Google. Ninguém vê a página 2. nível de guia, ninguém vê. Mas quem vai pra página 2? A queda deve ser brusca ali, né? Ninguém vai pra página 2, cara. Então, você tem que ser o seu domínio pra ranquear bem no Google, você tem que ser o domínio pra ter um e-mail profissional, você tem que ser o domínio, pelo menos, pra blindar suas redes sociais, o que for. Então, é importante. E tem esse lado da diversão, cara. Eu acho que comprar domínio pra investir é uma diversão. Então, até agora ainda não rolou nada. Inclusive, teve comigo, assim, eu não vendi pra ninguém, né? Tem um outro caso que eu vi também, eu não sei se é verdade, não sei se você já ouviu falar do Facebook, do fb.com. Você já viu? Não tenho números, não tenho nada, mas... Mas deve ter rolado. Exatamente. Me parece que o Zuki deu uma paulada pro dono do fb.com, que hoje direciona pro Face. Caraca. E sabe que teve uma vez que eu tinha uma empresa, ainda não fechei ela ainda, Agilizaí, de transporte para eventos, tal, uma empresa pequena, né? Mas eu sempre tive essa preocupação, né? Pô, eu preciso
inteiro. protegido. O site é um site simples, institucional. Eu até me vendia como tecnologia, mas eu controlava a operação no Excel e dava um trabalho desgramento. Mas eu vendia como tecnologia para transportes e grupos, eventos, enfim. E aí eu registrei, na verdade, voltando. Eu tinha já alguns domínios, e aí quando eu comecei a fazer esse negócio de transporte, eu dirigi Uber por um tempo, né? Pra ter experiência e tal, antes de eu fazer uma viagem que eu acabei cancelando a viagem depois. Mas eu falei, puta, eu tenho um negócio, eu precisei abrir a empresa porque eu ia começar a prestar serviço pra minha ex-empresa. E aí eu falei, tá, mas como é que vai chamar? Aí eu fui ver que dentro dos domínios que eu tinha dessa loucura de comprar alguns domínios, eu tinha o Agilizaí lá. O agilizaí.com, agilizaí.com.br e o agilizaí.net. E até um pouquinho depois ali, que eu comecei, acho que, rodar a empresa, são uns 4, 5 anos atrás, eu não lembro, que o Ipiranga lançou o Abastece Aí. É o Abastece Aí, mas o Agilizaí tá ali do lado, né? Tá esperando. Eu falei, olha só, alguém tá usando esse aí daqui a pouco. E aí, o que aconteceu, na verdade? Quando eu fui, voltar... pra poder comprar, que eu acabei, sabe, recebe os e-mails lá, a Godere mesmo manda, né? Renovar, tá vencendo. né? Tá vencendo. Aí vai, depois eu vejo, aí ferrou, porque quando eu voltei lá pra fazer mesmo, o .com.br tinha sido comprado. E foi uma questão, assim, acho que de um mês, assim, sabe? Você tem 48 horas, cara. A sorte foi que aí o cara que comprou o .com.br não comprou o .com e nem o .net, que eram os 3 que eu sempre comprava. Aí que eu já voltei com a marca e comprei o .com, e aí eu fiquei, sei lá, os 3 anos que a empresa rodou, eu fiquei esses 3 anos tentando negociar com o cara não vendia, cara. E foi uma experiência... É meio dolorido, porque é isso. Assim, cara, é o seu nome, por isso que eu falo, é o seu nome, é o seu negócio. Cara. Exato. Até para direcionar aquela questão dos departamentos que você comentou, né? A hora que você tem um e-mail profissional, você pode ter lá... Mesmo que, eu brinco, né? Mesmo que você seja o eu presa, eu sozinho, mas você pode ter o endereço contato, @ o nome do estúdio. Vendas, @ o nome do estúdio. Né? Suporte, @ mesmo que depois seja uma pessoa só. Mas você se mostra mais profissional. Sim, né? faz toda a diferença. A gente tem uma pesquisa que o e-mail profissional é 9 vezes mais lido e aberto do que o e-mail Hotmail ou Gmail. Caramba, sério? 9 vezes mais? 9 vezes mais. Então, e você que tá prospectando o pessoal com @gmail, fica a dica. Porque aí você mostra que você veio para ficar. Você não tá em temporário. Né? Sim, que então, demais. Acho que é legal. Até em relação à questão dos departamentos, uma última história aqui breve. Na Agilizaí, ela rodou 3 anos, eu tinha os parceiros, mas basicamente o financeiro, tudo, né? E aí tentando fazer o negócio, foi uma experiência legal, acabou não fluindo, veio a pandemia, eventos, né? Parou, né? Morreu total, mas o segundo produtor de evento que eu fui fazer evento foi assim, ele me mandou um contato, na verdade, no site. Tinha lá o contato do site, aí chegou no atendimento @agilizaí.com.br. E aí, que engraçado, aí chegou pra mim, né? Aí eu respondi pra ele, inclusive o Simon e o Alan, que eles são... Você conhece a Zup? Não. É o Pixel Show, evento Pixel Show. A Zup é que produz o Pixel Show, eles são grandes nessa área de arte e criatividade. Eles que lançaram, acho que os Gêmeos, se eu não me engano. E isso já há um tempo, né? Aí eles me conheceram porque eu apoiei um evento, mandou o e-mail. Aí eu respondi do atendimento, tudo bem? Isso aí o Simon, que é o CEO da Zup, mandou me falar, não, essa parte aí você pode falar com o nosso CEO. Tipo, CEO. A empresa é minúscula, né? Mas enfim. Você tem que... Exato. Se você não achar que você é grande, quem vai Exatamente. achar, né? Aí eu respondi pra pode falar com o Gans e tal. Aí passei meu e-mail. Aí ele mandou. Aí eu falei, Simon, tudo bem, querido? O pessoal do atendimento me falou aqui. Tudo eu, cara. Mas você tem que se mostrar profissional. Então, acho que isso, voltando, né? Essa é a missão da Godere, né? É levar o empreendedorismo para todas as pessoas, permitir as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, essa presença digital, que eu acho que é muito importante. Legal. Pra gente finalizar os doces do ateliê, só pra gente comer, que eu sou formiga, né? O Beto é mais controlado, né, Beto? Não à toa, né? 50 aí, inteiraço. Tô tentando. Pessoal, cuidem do corpo e da saúde. Cuidem do corpo e da saúde, né? Isso Obrigado, pessoal do ateliê. Obrigado. Valeu. E, cara, pra gente finalizar, você quer pegar um negocinho aí? À vontade. Tá de boa? Depois a gente come. Tá. Eu sou zoião, né, Beto? Você que me perdoe aqui. Pra gente finalizar, enfim, muito legal, cara, o papo que a gente teve. Obrigado pela moral, pelo tempo. As histórias são incríveis, né? Todas. Trabalhou com jobs, muitas viagens e tantas outras coisas legais. E eu acredito muito que no meio do caminho, eu acredito que você, óbvio, né? Você teve dúvida e
O que passo que eu vou tomar? Vou pra direita, pra esquerda? O que eu faço? Saio do Brasil, fico aqui, né? Quem que eu trago pra cá? E hoje, você comentou, inclusive, você investe em startups, né? Tem apoiado demais, né? O Ateliê Clara Azevedo, junto com a Ângela, de várias formas. Isso tudo é muito legal, mas... ou seja, hoje você tá num papel de que, claro, você deve continuar recebendo conselhos, né? De pessoas, mas você hoje dá muito conselho e orienta. E você já foi muito orientado também. Pra gente finalizar, qual que seria, assim, um conselho de todos os que você já ouviu lá desde os 23 anos, né? Que foi a gente começou a falar dessa história, da sua jornada lá. Um principal conselho que você ouviu de um mentor seu ou do seu pai, de alguém, que foi um conselho que você... Quando você precisava tomar decisão, você sempre voltava nele e... Opa... O que eu acho, Gaz, acho que a coisa que eu aprendi, acho que é o que me trouxe aqui até hoje, né? É a hora que você entende seu propósito, né? A hora que você entender o seu propósito, tudo flui mais fácil, né? Seu trabalho não fica tão pesado porque você tem um propósito por trás daquele trabalho, né? Então, a hora que você soubesse, né? É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu vim, é esse o meu propósito, né? Então, desde a época do meu pai, meu propósito era permitir que as pessoas pudessem crescer nesse mundo de tecnologia, se desenvolver de uma forma segura, de uma forma saudável, né? Então, eu sempre soube qual era o meu propósito. Era permitir que as pessoas conhecessem a tecnologia, o que fosse facilitar a vida delas, né? E conforme você vai crescendo, você vai vendo que o teu propósito não é meu propósito de abrir meu negócio, né? Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, né? Muita gente pensa assim, não, mas a hora que eu descobri meu propósito, eles confundem o propósito com um objetivo. Com um negócio até, não precisa abrir um negócio, não precisa abrir um negócio, você pode... Chama intraempreendedorismo, né? Você vai empreender dentro de uma empresa, né? Então, saiba o porquê que você está naquela empresa, né? Saiba o porquê que você está fazendo o que você está fazendo hoje, né? Eu brinco, por exemplo, eu gosto muito de moto, né? E Harley é uma das marcas mais expoentes de moto, né? Eu conheço um monte de gente que tem uma tatuagem da Harley que nunca nem pensou em ter uma moto Sério? Harley. Porque a Harley tem um poder de mostrar, a imagem mostra rebeldia, liberdade. Comportamento. Então o cara nem tem a moto, nem sabe andar de moto, mas tem uma tatuagem da Harley. Porque ele entendeu o propósito daquela empresa e ele se identificou. Então você tem que se identificar com o que você faz. Pra isso não virar um peso, senão o seu segunda a sexta vai ser um peso. Sim. Cara, e você vive... Quando não tem o propósito, né? A vida você é não curta. entende o porquê, né? A vida é curta, então você tem que entender o porquê, né? Não trabalhe só para pagar as contas no fim do mês. Tem um propósito por trás. Tudo bem, eu tenho um propósito também, aqui é um trabalho temporário para me levar a esse propósito, mas tenha em mente qual é o seu propósito. E é isso que me levou sempre a buscar algo melhor, né? De saber para onde você ir, por que você tá aqui, qual o seu objetivo, que aí não fica pesado. Caramba, que legal. Esse seria um dos principais conselhos. Com certeza. Entenda o porquê que você faz o que você faz. Exatamente, o pra porquê. fazer sentido, né? Que demais. Beleza? Acho que é isso, Beto. Obrigado, cara, pelo agradeço, papo. Gus. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Deu 1 hora de papo, eu nem sei. Mas enfim, conforme eu falei, o formato agora vai ser esse, sem roteiro, um bate-papo absolutamente casual. Vai ter vídeo a cada 15 dias. Então hoje eu tô gravando com o Beto, no sábado que vem vai pro canal, aí eu gravo com uma outra convidada que é muito legal, ou convidado, a gente tá fechando a agenda ali, mas... Então vai ser assim, a cada 15 dias tem vídeo novo, e às terças e quintas-feiras a gente vai fazer alguns recortes desse papo aqui de 1 hora e pouco, e vai postar às terças e quintas. Se inscreve no canal, é muito engraçado falar isso, né? Eu até te falei que eu não apareço nem no meu Instagram, né? E vai inventar de fazer um canal no YouTube, mas... vai ser muito legal, enfim, ouvir com vocês aqui a história de tanta gente bacana que a gente vai trazer aqui ainda. E é isso, se inscreve no canal, se você curtiu o vídeo, compartilha. E é isso, faltou alguma coisa? O sininho, a notificação, né, que tem também, assina aí. E tamo junto, cara. Obrigado, galera. Obrigado, até pessoal. uma próxima, falou, valeu, tchau!